Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. Hoje eu vou compartilhar uma história que eu acredito que seja uma das mais bonitas que eu já conheci. Vamos conhecer a história da Jane Smith. Jane estudou teatro e passou a atuar como modelo profissionalmente, participando de produções locais e profissionais de diversas áreas. Ela trabalhou no meio corporativo, mas gostava mesmo era da vida artística. Viajou com a National Humanities Series na década de 70, levando arte para áreas carentes dos Estados Unidos. Durante o nascimento da sua segunda filha, aconteceram imprevistos. A Jane passou por uma significativa experiência de quase morte que a levou para um caminho de exploração espiritual para o resto da sua vida. Jane guardou a sua experiência em silêncio até conhecer o livro do Raymond Moody. Eu vou aproveitar a oportunidade para fazer um parêntese e falar um pouco sobre quem foi o autor do livro que a Jane, na nossa história de hoje, leu e ouviu falar pela primeira vez que a sua experiência é mais comum do que se imagina. Se você já está estudando os fenômenos de experiências espirituais decorrentes de EQM, provavelmente você já ouviu falar ou vai ouvir falar sobre ele algumas vezes. O norte-americano Raymond Moody está com 78 anos. Ele é filósofo, psiquiatra e médico, além de ser um autor muito conhecido com os seus livros de EQM. Foi ele que criou o termo experiência de quase morte em seu best-seller Vida Após a Vida, em 1975. Foi através deste livro que a querida senhora Jane, da história de hoje, começou a compartilhar sobre a sua experiência. Agora eu vou falar mais uns detalhes importantes sobre ela. A Jane foi criada na Igreja Episcopal de Santa Maria e trabalhou na segunda metade da sua vida para divulgar a sua mensagem de amor e vida eterna para muitos. A experiência de Jane contribuiu para pesquisas na área e foi destaque em um dos livros sobre o assunto, além de diversos telejornais e até no programa da Oprah. Ela também atuou por muitos anos no Conselho da Associação Internacional de Estudos de Quase Morte. A Jane contribuiu para a comunidade de estudos de EQM, dando palestras em igrejas, instalações médicas, fóruns comunitários e onde fosse solicitada para compartilhar a sua mensagem. Foi voluntária hospitalar por muitos anos em seu departamento de medicina alternativa. Ela adorava suas filhas, netos e bisnetos e acreditava acima de tudo que a verdade das verdades é o amor. Jane faleceu pacificamente segurando a mão da sua filha aos 91 anos no dia 9 de abril de 2021. Quando você curte e comenta sobre o nosso conteúdo, o YouTube entende que você gosta do nosso canal e passa a te enviar os nossos novos vídeos. O nosso canal já tem mais de 25 histórias. Você já assistiu às outras? Este vídeo traz um relato de quando a Jane documentou a sua experiência de quase morte através das câmeras no ano de 2016. Pronto, chega de conversa. Agora nós vamos conhecer o seu relato. Durante um trabalho de parto, eu tive o que agora chamam de experiência de quase morte. Eu senti a minha alma subir do meu peito e sair pelo topo da minha cabeça. Senti um movimento e ouvi um som. Shhh. Então, eu me vi num espaço escuro e não sabia o que estava acontecendo. Mas eu sabia que não era uma coisa normal. Eu só não fazia ideia do que era. Eu me vi de pé em uma névoa. Aí eu entendi que eu tinha morrido, mas eu estava viva e sentia muita gratidão. Eu já tinha ouvido falar que existia vida após a morte, mas eu não fazia ideia se isso era verdade. Eu percebi que eu estava viva e comecei a dar louvores a Deus. Eu estava feliz em saber que a gente continua depois de morrer. Assim que eu comecei a louvar e agradecer, a névoa se tornou uma enorme e brilhante luz clara. Não era uma luz parada, como uma luz de poste. Era uma luz dinâmica.
De certa maneira, tinha coisas acontecendo, havia poder na luz. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo na luz até ela vir na minha direção e me atravessar, chegando ao ponto de eu e a luz nos tornarmos uma coisa só. Essa foi a sensação que eu tive. A luz era feita de amor, de um amor que eu não posso descrever. Não importa o tanto eu tente. Eu não tenho palavras para descrever essa luz e esse amor. O amor me falou sem palavras. Você é minha amada. Eu te amo. Eu te amo com todo o meu coração. Eu te amo incondicionalmente. Você é preciosa para mim, muito mais do que você imagina. Isso foi o que eu entendi enquanto eu estava sendo envolvida com a luz. Como eu disse, ela era dinâmica. Ela não ficava parada. Era uma situação dinâmica entre a luz e eu. E eu comecei a ficar muito estática, porque o poder da luz era como se tudo que houvesse em mim se expandisse. E como se eu estivesse sendo levada para alto, mais alto, mais alto e mais alto. Houve um momento em que eu sentia que eu estava sendo abraçada, protegida pela luz. Foi o sentimento de paz mais maravilhoso que eu já experimentei. Eu me deixei flutuar, fiquei flutuando no amor e na luz por um tempo. De repente, começou a vir blocos de conhecimento para dentro do meu ser. Eu comecei a compreender coisas que eu não sabia antes. Eu estava sendo alimentada como se fosse uma estação ou uma recepção de rádio. Eu não ficava pensando sobre o que estava acontecendo. O conhecimento que estava sendo transmitido para mim era sobre a imortalidade. Eu descobri que eu sou um ser imortal, que eu sempre existi e que eu sou eterna. Eu sou indestrutível. Não tem nada que possa acontecer comigo que me tire da face da terra ou de nenhum outro lugar. Eu sabia que isso era verdade, eu não duvidei de nada que a luz estava me falando. Em algum lugar dentro de mim, eu sabia que era tudo verdade. Eu não fiquei achando que a luz era Deus. Eu não pensei, isso é Deus. Eu só sentia, uau, essa luz vem de Deus. Eu não tinha nenhum pensamento, eu só tinha sentimentos. E eu sabia que o que a luz estava me fornecendo era a verdade absoluta. Eu fiquei flutuando com este sentimento de que eu sou indestrutível e eu sou eterna por um período de tempo. Eu me sentia envolvida e cercada de amor. Neste período, nenhum sistema de crenças cruzou no meu caminho. De repente, um segundo bloco de informações veio até mim e ele dizia: o mundo é perfeito. Quando eu falo o mundo, eu estou falando da totalidade. Tudo é perfeito. Eu me lembro de cada palavra. Uma das palavras que vieram: o mundo opera de acordo com o perfeito plano e o plano funciona perfeitamente. Eu sabia que isso era verdade. Eu sabia que tudo isso era verdade e eu vivi com esse sentimento por muito tempo. Eu ficava pensando em coisas terríveis e em tudo que está acontecendo de ruim. Até isso é parte do plano perfeito. É a forma como Deus trabalha e eu não tenho que me preocupar com isso. Aqui na Terra, nós temos que nos preocupar porque nós vivemos aqui. Nós vivemos aqui na Terra por esse momento, mas na realidade, nós não temos que nos preocupar com nada. Tudo é parte de um plano perfeito. Então, eu fiquei na luz por mais um tempo, em êxtase. A bênção nunca diminuía, ela continuava e continuava, até o ponto de eu ter o meu primeiro pensamento. Eu pensei: eu não sei quanto tempo mais eu posso ficar aqui na luz sem me desintegrar. No minuto que eu tive esse pensamento, a intensidade da luz começou a diminuir. A intensidade da minha êxtase também começou a diminuir. Tudo voltou a se mover de uma maneira que eu conseguia suportar. De repente eu pensei: eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei onde estou,
Não me lembro de nada do que aconteceu. Eu não sei se estive na luz por 5 minutos, por 5 anos ou por 100 anos. Mas eu sei que apenas momentaneamente eu tive a mente expandida. Eu acredito que me permitiram ficar assim por 5 segundos. Em seguida, eu me vi de pé em um incrivelmente maravilhoso campo gramado. A grama tinha uma luz dourada, mais bonita que a luz que vemos aqui na Terra, mas não tão bonita quanto a luz branca que eu encontrei antes. Eu fiquei parada olhando aquelas coisas que eu nunca tinha visto antes. Havia muitas cores nas plantas, cores que eu já conhecia e também cores que eu nunca tinha visto. Tudo era colorido. Haviam lindos arbustos, flores e plantas. Era a pura essência da beleza. Eu conseguia ver luzes brilhando vindo de dentro das coisas. Eu vi vida nas plantas. Não era a aparência externa, a luz vinha de dentro. Eu fiquei presa naquela beleza e me sentia gloriosa. Finalmente, olhei para cima e vi uma planície. De pé nessa planície, eu vi umas 18, 19, 20 pessoas no máximo. Eu não contei, mas eu imagino que era mais ou menos isso. Eles estavam usando umas túnicas muito simples, nada muito elaborado. Eram túnicas coloridas. 2 ou 3 eram brancas, as demais eram coloridas. Na verdade, eles estavam em pequenos grupos esperando alguma coisa. Eu acho que eram ajudantes esperando pessoas que, como eu, estavam passando por algum tipo de acidente. No minuto que eu pensei, eu quero me juntar a eles, eu já estava lá. Não precisei nem dar um passo para subir. Eu simplesmente apareci de pé entre eles. Um grupo de 3 ou 4 homens vieram até mim. Eu conversei com um deles. Era o mais alto entre eles. Ele estava vestido de roxo. Parecia que ele tinha uns 60, 65 anos. Ele era calvo na parte de cima e tinha cabelos brancos nas laterais da cabeça. Ele tinha o rosto mais lindo que eu já vi em um ser humano. Ele tinha a expressão da mais completa sabedoria, da mais completa compaixão, de todo o amor e empatia. No primeiro segundo que eu olhei para ele, eu sabia que qualquer coisa que ele dissesse, eu poderia acreditar. Eu não fazia ideia de quem ele era. Nada dentro de mim me fazia acreditar que ele fosse Jesus, ou Deus, ou Pedro, ou Paulo. Ele não tinha nome, mas de alguma forma eu sabia que ele era uma autoridade espiritual. Eu sabia que ele era uma pessoa que eu poderia acreditar sem nenhuma sombra de dúvida. Assim que eu tive a primeira leve intenção de falar, ele entendeu imediatamente sem que eu precisasse dizer uma palavra. A primeira coisa que eu disse para ele foi: "Eu sei o que aconteceu. Eu sei que eu morri." E ele confirmou. Novamente, sem dizer uma palavra, ele falou telepaticamente: "Sim, você está correta. Mas você não vai ficar aqui, porque não chegou o teu momento de estar aqui ainda." Então eu falei: "Uau! Mas eu preciso te perguntar uma coisa. Tudo o que eu vi aqui foi lindo. Eu vi um amor que eu achava que não existia. Tudo aqui é perfeito. É lindo. Mas eu gostaria de saber. E os meus pecados?" Eu só tinha 23 anos e não tinha acumulado muitos pecados. Eu sabia sobre o amor ao próximo, não falar mentiras, essas coisas. Eu acho que nós precisamos pagar por esses erros. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive um sentimento de que eu estava em pecado foi quando eu caí de uma bicicleta. Eu não sei de onde, porque eu nunca tive esse mau exemplo em casa. Eu disse: "Jesus!" E eu fiquei lá deitada com a bicicleta em cima de mim e pensei: eu levei o nome de Deus em vão. Eu fiquei esperando que um raio caísse em cima de mim, mas nada aconteceu. Então eu pensei: ufa! Acho que esse castigo não se aplica a crianças. Eu tinha apenas 7 anos. Portanto, eu sempre tive um conceito do que era pecado.
Então eu perguntei para ele: e os meus pecados? E ele respondeu: não existem pecados, não do jeito que vocês entendem na terra. O que importa aqui é o que você pensa. Aí ele me fez uma pergunta: o que tem no teu coração? De alguma forma que eu não consigo entender, nem descrever, por alguns segundos eu consegui olhar para minha alma, eu acho, para a parte mais profunda do meu ser. Dizem que o coração é a grande porta da alma, e eu entrei na minha alma e vi que era amor. Era o mais perfeito amor. Era a mesma coisa que estava na luz em que eu fui envolvida. Eu sabia que não era só o meu coração em particular, era o coração de todos os seres humanos. Dessa forma que nós fomos criados, à imagem de Deus, e isso é incrível. Nós somos pedaços de Deus. É isso que nós realmente somos. E eu pensei, é claro, eu já sabia disso. Como eu pude esquecer disso? Então eu perguntei para ele: já que eu não posso ficar e eu tenho que voltar, você pode me contar sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre a totalidade da criação? E ele respondeu: sim. E me contou de uma maneira muito simples. Não passou de 3 ou 4 sentenças. E eu compreendi totalmente. Eu perguntei: eu posso levar tudo comigo? Eu posso levar tudo que eu aprendi aqui comigo? Eu gostaria de contar tudo o que aconteceu aqui para muitas pessoas. E ele respondeu: sim, pode levar tudo com você, com exceção da resposta da última pergunta. Isso você não vai conseguir se lembrar. Nessa hora, tudo se tornou escuro novamente. Tudo ficou barulhento e irritante. Parecia que alguém tinha decidido bater o mais forte possível todas as portas possíveis. Tipo, pá, 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 pá. Todas as portas batendo. Então veio um silêncio e eu escutei um barulho eletrônico tipo clique. E eu ficava me perguntando: o que foi isso? Eu li algumas vezes durante esses anos que se passaram que quando as pessoas voltam da EQM, escutam esse clique. Então, elas acham que o espírito voltou ao seu corpo físico e se encaixou. Eu acordei e vi a médica batendo no meu tórax. Eu achei que ela estava me matando e eu perguntei: o que você está fazendo? Eu já tive um bebê e ninguém fez algo assim comigo. Ela respondeu que não era por mal. Ela estava fazendo uma massagem cardíaca. E eu não fazia ideia do que era uma massagem cardíaca naquela época. Mas eu descobri depois e era isso que ela estava fazendo. A minha médica era amiga da minha mãe. Eu pensei, não posso contar para ela o que aconteceu comigo. Eu não posso fazer nenhuma pergunta. Ela vai pensar que eu tive um colapso pós-parto ou qualquer coisa assim. E a minha mãe e o meu pai vão ficar sabendo. Acho que o meu marido acharia interessante, mas talvez isso cause desentendimentos. Eu estava bem e não perguntei nada. A partir desse momento eu não me lembro de muita coisa. Talvez porque eles me deram muitos remédios, aplicaram uma injeção na minha barriga e eu fiquei meio fora de mim. Eu não estou falando do mundo espiritual, e sim do mundo material. Ao voltar para me ver, a médica me perguntou como eu estava me sentindo. Eu respondi: estou bem. Ela me disse que eu passei por momentos complicados, mas que agora eu estava bem e o meu bebê também estava bem. Ela disse para o meu pai: perdemos a tua filha por um momento, mas agora está tudo bem. Ele não perguntou nada, porque ele não gostaria de ouvir notícias ruins. E eu perguntei para ele: pai, você perguntou o que aconteceu comigo? E ele respondeu: não. Eu apenas ouvi a parte que ela disse que você está bem e que o bebê também está bem. É muita informação para mim. Eu vivi com isso desde os 23 anos em silêncio, antes do Raymond escrever o seu livro. Eu nem consigo descrever o que foi ler aquele livro.
eu chorei copiosamente quando eu soube pela primeira vez que eu não era a única a ter essa experiência, que ele chamou de experiência de quase morte. Por 23 anos, eu achava que eu era a única. Eu não era a Madre Teresa e nem sabia nada sobre ela. Eu não fazia ideia do que eu deveria fazer e, além de tudo, eu também não sabia que eu deveria ter contado. Mas de volta àquele tempo, eu acho que não seria a hora certa para contar. Eu acho que a minha experiência seria ridicularizada. Não havia nada que indicasse que era a hora certa de falar para as pessoas sobre o que me aconteceu. Na verdade, eu falei para o meu marido tudo o que aconteceu. E graças a Deus ele me respondeu: "Querida, eu não faço ideia do que você está falando. Mas eu sei que se você está dizendo, isso realmente aconteceu. Eu sei que é verdade." E o que ele disse foi o suficiente para mim. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos traz esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Canal EQM, feita de luz.